A gente vai usar o mapa só para a gente se localizar aqui, geograficamente dentro do texto, e aonde Jesus está indo ministrar, por causa de uma questão importante que a gente vai colocar aqui hoje, tá certo? Bom, vamos lá. Boa noite a todo mundo que já entrou, o pessoal vai chegando aí aos pouquinhos, né? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida, a sua vida. E a gente vai continuar a nossa leitura expositiva do Evangelho de Marcos, tá certo? Eu vou lembrar aqui rapidamente o propósito de Marcos, né? O propósito do Evangelho de Marcos. A gente tem que lembrar que Marcos está apresentando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos tem aqui o interesse de apresentar a identidade de Jesus, a natureza de Jesus, aos leitores dele, que eram os gentios de Roma. E, além de apresentar a identidade de Jesus, qual é a identidade que Jesus tem, que Marcos está apresentando? Jesus, ele é o Cristo, ele é o prometido de Deus, ele é ungido de Deus, que veio, então, cumprir as promessas do Antigo Testamento, as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Mas essa é a identidade de Jesus, ele é o Cristo. E a natureza desse Cristo é que ele é filho de Deus. E, além disso, Marcos constrói aqui nos relatos uma questão da resposta das pessoas à pregação de Jesus, que é uma pregação do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado, e é chegado com a pessoa de Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. E alguns grupos reagem de forma diferente, nós já vimos a semana passada, fizemos essa revisão, mas uma das respostas importantes é a resposta do discipulado. O discipulado que esse Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus, está fazendo com as pessoas que estão seguindo, e essa identidade e natureza de Jesus está sendo revelada por Deus a esses seguidores, é extremamente importante para a missão da igreja, para depois o início, vamos dizer assim, da igreja, lá depois quando o Espírito Santo vem sobre eles em Jerusalém. Então, todo esse ensino vai ser lembrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lembrar essas pessoas e colocar tudo aquilo que elas passaram vivendo com Jesus, para que eles pudessem ser o quê? Testemunhas de Cristo, iniciando aquela comunidade do Messias, aquela comunidade de Cristo, que é o que nós chamamos hoje a igreja, que é a comunidade do Cristo. E nós vamos aqui retomar Marcos, capítulo 7. A semana passada, a gente viu do versículo 1 até o 23, e nós vimos aqui uma coisa central no texto, Jesus mostrando que o que contamina o homem não é aquilo que entra de fora, mas o que vem do coração, que sai, né, que está no coração, justamente já falando sobre a natureza humana contaminada, que os fariseus tinham e não percebiam, tentando fazer um monte de questões rituais religiosos, mas o coração deles estava longe de Deus, contaminado pelo pecado. E a partir disso ele continua aqui, Jesus, nós vamos continuar lendo no capítulo 7, do versículo hoje 24 ao 36, tá certo? Qual que é a ideia central desse texto aqui, desse bloquinho de texto que nós vamos ler? Preste bem atenção, a ideia central aqui é a salvação e as bênçãos do reino de Deus, até aqui experimentadas, principalmente pelos judeus, agora são estendidas aos gentios. Preste muita atenção agora nisso que eu vou falar, que é algo central desse texto para a gente entender o que está acontecendo. Então, as bênçãos de Deus, através de Jesus, quem estava a princípio experimentando essas bênçãos do reino de Deus? Os judeus, a multidão dos judeus, os discípulos que eram judeus, os fariseus estavam ouvindo e estavam rejeitando. Então, quem estava desfrutando a princípio é aquilo que João fala, ele veio para os seus, o povo de Jesus, os judeus. Chega um momento que Jesus abre a possibilidade de gentios receberem
as suas palavras e bênçãos. Bênçãos do Messias, bênçãos do Cristo. E os gentios começam a ter aquela pitadinha, né? O antegosto, aquilo que poderia depois vir a ser um grande ministério aos gentios, que quem amplia isso é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo aos gentios. Vamos lá devagar. O que é gentio? Talvez nem todo mundo que está assistindo saiba disso. Judeu é todo o povo que mora ali em Israel. Vamos melhorar a definição. Todos os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, as 12 tribos, são considerados judeus. Então, todas as outras nações, todos os outros povos étnicos que não fazem parte da descendência de Abraão natural, de Isaac e de Jacó, são considerados gentios. Tudo bem? Então, o povo que nasceu lá em Roma, os romanos, são gentios. O pessoal que nasceu na Grécia, gentios. O pessoal que nasceu na cidade lá na região da Galácia, né, nas diversas cidades da região, são gentios. E assim por diante. Tá? O pessoal que nasceu, como nós vamos ver aqui, em Tiro e Sidom, na região da Fenícia ou da Síria, são gentios. Então, nós temos que entender aqui que na cabeça do judeu, todas aquelas promessas de Deus, de Abraão, pertencem a eles. Apesar de Deus dizer que aquelas bênçãos iriam alcançar todas as famílias da terra, depois da destruição do templo de Jerusalém, quando acontece ali o exílio assírio, depois o babilônico, onde o templo é destruído, nesse período até a vinda de Jesus, que é chamado judaísmo intertestamentário, acontecem muitas mudanças na forma do judeu ver a religião, de se organizar, porque não tinha mais o templo. E eles se fecharam mais ainda num particularismo, num exclusivismo, para tentar preservar a cultura e algumas questões religiosas e éticas e morais, onde eles desenvolveram muita tradição oral e algumas não boas, como Jesus denuncia. Então, nesse período, eles se tornam muito exclusivistas, pensando que aquilo que Deus é para eles, e não para as outras nações. Então, quando Jesus vem e ele começa a ministrar, ele está dizendo ali, ele é o Filho de Deus, o Cristo, e Marcos começa a mostrar que Jesus estende a bênção de Deus para outros povos. Isto, a princípio, é até confrontador. Até os discípulos podem estranhar isso, e vão estranhar a princípio. Mas Jesus estava o quê? Discipulando os discípulos, já antecipando o evangelho que seria depois pregado aos gentios. Então, nós brasileiros aqui, né, nós podemos ser considerados, então, nós somos considerados gentios, nós somos classificados nesse conceito aí bíblico de gentio. Tudo bem? Então, vamos prosseguir aqui. Nós vamos ver no texto uma mulher gentia. Então, o que quer dizer? Uma mulher que não faz parte da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, não pertence às 12 tribos, não pertence ao povo judeu. Então, uma mulher gentia de Tiro. Ela demonstra fé e humildade extraordinárias e um surdo e mudo em Decápolis. Então, olha só, a mulher é de Tiro, ela é Ciro-fenícia. Nós vamos ver. Se você olhar no mapa que eu coloquei para você aí, vamos lá, vamos tentar, deixa eu ampliar para você. Ó, no mapa aí, você vai ver, acha Galileia no mapa, essa região ali no norte, laranjada, bem grande ali, Galileia. Acima da Galileia, você tem a Fenícia. E nesse pontinho aí, no mar Mediterrâneo ali, ó, esse pontinho, eu vou colocar meu cursor, Tiro. Tudo bem? Essa mulher pertence a essa região, Tiro. Não aparece no mapa, mas mais para o norte, mais para cima de Tiro, tá? Sidom. É uma região fenícia. Se você olhar para a direita, você vai ver a Síria, na mesma cor. Então, é uma região Ciro-fenícia. Depois, Jesus vai descer para curar ali um surdo, mudo, lá para Decápolis. Desce lá, acha o Mar da Galileia. Do lado direito, você vai ver em rosa ali, Decápolis. Tá? São as 10 cidades. Uma província
da Síria, onde contém 10 cidades chamadas, então, de Decápolis. Tudo bem? Então, eu vou deixar um pouquinho o mapa para eu ler esses primeiros versículos e você se localizar na geografia aí. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Marcos 7, 24. Levantando-se Jesus, saiu dali, ele estava numa região, ele sai da onde ele estava, e ele foi para as terras de Tiro e Sidom. Então ele sai de uma região judaica, e ele acessa agora uma região gentílica, Ciro-Fenícia. Então ele vai intencionalmente para essa região. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Parece que Jesus estava querendo um momento de privacidade com os discípulos. E ele entra numa casa, numa região gentílica ali. No entanto, não pôde ocultar-se. Era difícil Jesus se ocultar depois de tudo que estava acontecendo, os milagres e tudo que ele estava falando, fazendo, e os sinais que estavam acontecendo. Então, vamos lá, preste atenção a algumas anotações minhas aqui. Essa região, você pode olhar de novo no mapa, ficava 2 dias de viagem a noroeste da Galileia. O que é noroeste? Norte, oeste. Então, noroeste da Galileia. Você vai achar ali Tiro, tá certo? Na região síria. Para a Síria. E Jesus desejava viajar de forma oculta, não conhecido ali, né? Ao que parece, tanto para fugir da oposição, você lembra que ele estava sofrendo uma oposição dos religiosos, que vinha enfrentando, quanto para passar algum tempo a sós com seus discípulos. A princípio, ele também parece não querer muito contato com os gentios, não na situação agora, a princípio, mais para trás, porque ele não tinha procurado esse contato. Mas permanece agora em regiões gentílicas durante os próximos episódios. E vai de Tiro a Sidom, depois a Decápolis, as 10 cidades da Síria. E, por fim, alimenta 4.000 pessoas na mesma região, em Decápolis, lá no capítulo 8, que a gente vai ver a semana que vem. Desse modo, Jesus ministra intencionalmente aos gentios na presença dos discípulos. Preste atenção nisso, nesse destaque. Jesus ministra tanto a palavra como os milagres, os sinais. Ele atende ali, você vai ver algumas pessoas nas suas necessidades, na frente dos discípulos. Jesus está discipulando, ele está moldando a mente daquelas pessoas para que eles possam pensar de acordo com a missão que depois eles teriam no início da igreja, em Atos, que a gente depois vai ver uma outra oportunidade. Essa não é a primeira interação com os gentios, pois em capítulo 5, nós já vimos, o endemoniado gadareno não apenas é liberto, mas também se torna discípulo de Jesus e o primeiro missionário aos não-judeus. Então, aquele gadareno que Jesus também vai ali na região de Decápolis, ele já tinha passado por essa região, e ele liberta o homem, lembra? O gadareno, aquele homem de Gadar. E aquele homem prega o evangelho, ele dá testemunho, né, do que Jesus tinha feito na vida dele, nessa região ali de Decápolis. Ele é o primeiro missionário gentílico que leva o testemunho de Jesus, do que Jesus, o Cristo, Filho de Deus, tinha feito na vida dele. Ainda assim, esse é o começo de seu período mais extenso com os gentios. E essa primeira história é o divisor de águas que dá início à era da missão aos gentios. Olha só, inaugura, então, uma época em que os gentios começam também a ser alvos das promessas de Deus através de Cristo Jesus. Preste atenção. Paulo vai chamar depois isso da dispensação dos gentios, que é o momento que ainda nós estamos vivendo. É o momento da missão da igreja, onde o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, até os confins da terra. Nós estamos vivendo esse momento ainda. Marcos 7, 25. Porque uma mulher... Agora eu vou tirar o mapa aqui, vou diminuir, tá bom? Porque uma mulher
cuja filhinha estava possuída de espírito imundo. Preste atenção. Mulher, a filha. Mulher possuída de um espírito imundo. Tá? Então, olha só. Era uma mulher gentílica. Olha só a quantidade de coisas que produz preconceito de um judeu. Jesus está quebrando diversos preconceitos só aqui. Os judeus consideravam os gentios impuro, as mulheres uma categoria abaixo, uma criança imunda por causa de espíritos imundos. Então tem várias questões envolvidas que envolvem preconceito e até mesmo, né, judeus que em nenhum momento queriam contato com um tipo de gente essa, uma mulher gentílica com uma filha com espírito imundo. E Jesus vai justamente atender essa mulher. Olha que interessante. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele, de Jesus. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Se essa mulher estava clamando isso a Jesus, primeiro, ela acredita em Jesus. Ela acredita que Jesus tem algo, uma autoridade de Deus capaz de atender e aliviar o sofrimento dela e da filha. Você vai perceber que nem mesmo alguns judeus acreditaram, principalmente os fariseus, os escribas da lei, os religiosos que se diziam tão perto de Deus. Estes foram os que recusaram aceitar a identidade e a natureza de Jesus. Gente, olha que coisa. E Marcos começa a mostrar que uma mulher estrangeira, com uma filha com espírito imundo, ela acredita que Jesus tem o poder e a autoridade para livrá-la. Ela coloca a fé, então, nessa pessoa de Jesus. Olha que interessante. Aqui, uma observação. Jesus recebe, então, uma visita de uma pessoa, uma mulher gentia, considerada uma das criaturas mais impuras pelos judeus. Mulher e cuja filha estava possuída por um demônio. Então, nota aqui, gente, o destaque sobre o espírito que impuro. Então, uma mulher estrangeira, de uma nação impura, mulher com uma filha mulher impura, com espírito impuro. Então, observe quantos elementos essa mulher tem contra si. Qualquer judeu do primeiro século, preste atenção, qualquer judeu, Jesus era judeu, nacionalmente falando, correto? Mas ele estava representando, obviamente, um reino celestial. Mas qualquer judeu, no primeiro século, ficaria estarrecido ao ver Jesus interagir, conversar com essa mulher. Qualquer judeu ficaria, né, de boca aberta ali. Meu Deus, que esse homem judeu está conversando com essa mulher sírio-fenícia, gentílica, impura, com uma filha cheia de espírito imundo. O que esse homem está fazendo? Por que ele está interagindo com ela? Uma vez mais, Jesus não permite que as tradições religiosas se tornem empecilho para o seu ministério, para a vontade do Pai, porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Vamos prosseguir a leitura, capítulo 7, versículo 27. Mas Jesus lhe disse, Jesus disse à mulher, Jesus responde de uma forma que nós não entendemos, mas tenta entender que Jesus aqui, ele é judeu, e ele entende as tradições religiosas judaicas. Ele está inserido na cultura. Apesar aqui de quebrar isso e mostrar os valores do reino de Deus e como Deus também tem as suas palavras e a sua salvação para os gentios, que é o que ele vai deixar aqui ensinado para os discípulos, inaugurando esse tempo do reino de Deus aos gentios. Mas ele trabalha aqui a conversa em cima da mentalidade judaica. E Jesus fala algo que até parece, né, muito rude a nosso ver hoje. Mas olha só, ele prepara o caminho para poder, com certeza, atender, estender a compaixão dele a essa mulher. Então olha o que Jesus fala.
Ele fala assim para a mulher, no versículo 27. Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Gente, olha que conversa é essa. Mulher chega pedindo ajuda para Jesus. Minha filha está com espírito imundo, eu preciso de ajuda. Jesus responde para ela, olha, não é certo pegar o pão que é para os filhos e jogar para os cachorrinhos. O que Jesus está falando aí? Olha só, vamos lá. À primeira vista, a resposta abrupta de Jesus ao pedido da mulher para que liberte sua filha parece um insulto, correto? Apesar de ser, na época, seria uma resposta natural de um judeu. E Jesus trabalha, a princípio, com essa naturalidade, provocando uma conversa com a mulher, e nós vamos ver onde vai dar isso. Parece insultuoso, parece ríspido e até mesmo racista. Como muitos comentaristas observam, porém, essa é mais uma das parábolas de Jesus para os de fora. Né? Existe um grupo daqueles que são de fora, que ele está atendendo também. E como tal, é um enigma a ser desvendado. Jesus fala do ponto de vista judaico. E em uma só frase resume o particularismo e o desprezo dos judeus pelos gentios. Jesus está mostrando justamente como um judeu pensaria essa situação. Esse judeu sofreria aqui, sentiria um desprezo pela mulher, desprezaria essa mulher. E ele está usando essas palavras, mulher, eu não vou atender você, sendo que eu tenho que atender os filhos. Eu não vou jogar o que pertence aos filhos, aos cachorrinhos. Então, olha só, os filhos aqui são o povo judeu, como filhos de Deus. E o alimento para comer se refere à provisão de Deus, principalmente as bênçãos aqui espirituais, para os filhos de Deus, que são os judeus, a princípio aqui. Em outras palavras, somente os judeus merecem o cuidado divino. É isso que os judeus pensavam. Como que Deus vai estender? Como que eu vou pegar a bênção do Deus eterno, do Deus dos judeus, né, e dar a um não-judeu? Não, essa bênção pertence, só quem merece é o povo judeu. Então, a conclusão com a qual os discípulos concordariam é que o pão à mesa de Deus é para seu povo e não deve ser jogado ou descartado para os cães, os cachorrinhos comerem. Gente, cães aqui na cultura judaica é uma palavra pejorativa de impureza, que denota pessoas impuras que estão fora da comunidade do povo de Deus. Então, para um judeu, o cão era considerado impuro e jamais seriam aceitos como animais de estimação, como hoje a gente tem. Andavam em matilhas à procura de alimentos, eram expulsos de Israel, os cães. Cães eram um termo comum para os gentios como indivíduos impuros. Então, tanto os discípulos entenderam o que Jesus estava falando, como a mulher. A mulher entendeu, esse judeu está falando para mim, que a bênção do Deus dele é para os filhos, é para o povo de Deus, não é para mim. Mas essa mulher demonstra uma fé extraordinária e uma humildade que com certeza ali comoveu, mexeu com o coração de Jesus. Em vez dela se sentir ofendida, mais uma vez ela demonstra a fé dela. E no versículo 28 ela diz assim: a mulher respondeu a Jesus: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha só, Senhor, eu posso está incluído nesse termo dos cachorrinhos, mas os cachorrinhos, eles também se aproveitam do que cai da mesa dos filhos. Quer dizer, deixa cair, deixa, né, essa bênção que é dos filhos respingar na minha vida. Não me importa que seja somente o resto, desde que eu me alimente daquilo que o Senhor tem para mim. Olha a fé dessa mulher, a humildade, o reconhecimento ali da pessoa de Jesus. É óbvio que Jesus, gente,
ele não tinha esse preconceito. Ele estava conduzindo a conversa. E isso era um discipulado aos discípulos que estavam acompanhando tudo. Ela começa chamando primeiro Jesus do quê? De Senhor. E com isso reconhece que ele está no controle total e que ela depende completamente de sua misericórdia. Então, Senhor, né, ela reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida dela, sobre a situação e quem ele é. Também reconhece que os judeus têm direito de participar primeiro das bênçãos de Deus. Ela reconhece. E pede apenas para receber as sobras. Olha só, gente, vamos ver como que acontece a história. Versículo 29. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, né, ou, se eu traduzisse aqui mais livre, por causa da resposta da mulher, certo? Por causa dessa palavra, por causa da forma que a mulher respondeu, Jesus fala o quê? Pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Meu irmão, essa mulher demonstra uma humildade, um reconhecimento de Jesus, do senhorio e uma fé tão grande que ele fala assim, mulher, por causa do que você me falou, acabou de me falar, pode ir, que a tua filha já está livre, pode ir embora. Jesus formulou a declaração dele para, gente, para direcionar a resposta da mulher. Jesus estava controlando a conversa. Entre outros motivos, Jesus foi às regiões gentílicas para mostrar a seus discípulos que Deus havia incluído os gentios em seu reino. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Isso que estava acontecendo ali, além de abençoar a vida daquela mulher cirofenícia e da filha, Jesus estava deixando uma marca no coração daqueles que iriam levar o evangelho no início da igreja. A marca é: eu vou estender o evangelho aos gentios. Os gentios serão incluídos no reino. Isso é muito significativo. Pedro estava nessa situação. E quem lê Atos sabe que Pedro teve dificuldade, a princípio, em ir pregar para Cornélio, um gentio. Mas Pedro tinha participado e viu como Jesus atendeu o clamor e estendeu a bênção do Messias, né, a bênção que ele carregava como Cristo, a uma mulher cirofenícia. E mesmo assim, olha como a dificuldade da tradição religiosa ainda, né, confrontava ali, guerreava dentro da mente de Pedro, ao ponto que Deus tem que fazer aquela visão, né, aquela êxtase que Pedro tem do lençol com aqueles alimentos, e Deus falar com Pedro, convencendo que ele tinha que pregar o evangelho para Cornélio, que era um gentio. Então, de novo, destaque. Jesus vai a essa região dos gentios para quê? Além de atender os gentios, para discipular aqueles que estavam seguindo, mostrar aos discípulos que Deus havia incluído os gentios em seu reino, conforme já estava profetizado, já estava pré-anunciado, né, antevisto na aliança abraâmica, insistindo para que os judeus fossem bênção para os gentios. Quando Deus promete, então, para Abraão, lembra, te farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, que vem através do descendente de Abraão, e o descendente de Abraão da promessa é Cristo, deve ser estendida a todas as nações. O que Jesus está fazendo é justamente mostrando isso na prática, que aquilo que Deus prometeu a Abraão, através dele, deu início. A bênção de Deus está sendo agora estendida aos gentios. Versículo 30. Quando a mulher voltou para casa, o que aconteceu? Ela encontra a menina, a filha, sobre a cama, pois o demônio tinha saído da menina. A menina foi liberta ali. De novo, Jesus acaba essa cena com a mulher cirofenícia. Ele sai dessa região agora de Tiro e Sidom, ele vai até o Mar da Galileia através do território de Decápolis. Olha, no mapinha tá menor aí, mas dá para você ver. Então ele sai lá da região, você vai ver da Fenícia, desce ali para a região da Galileia e entra ali em Decápolis, tá certo?
E ali em Decápolis, preste atenção, outra região gentílica, predominantemente moravam não-judeus, gentios. Jesus novamente estende a bênção dele a um povo não-judeu. Então, vamos acompanhar. Antes, vamos lá, no 32. Então lhe trouxeram, nessa região, trouxeram a Jesus um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. É evidente que Jesus desejava ministrar em terras gentílicas, a gente já entendeu. Assim como os judeus levaram seus enfermos a Jesus, antes, nos outros textos, você lembra? Aonde Jesus ia uma multidão de pessoas, levando enfermos, tudo. O que está acontecendo? Do mesmo jeito que a multidão dos judeus levavam os enfermos para Jesus, tocá-los e eles serem curados, os gentios começam a fazer a mesma coisa. De igual modo, é o que está acontecendo aqui. Então, eles levam agora um menino, né, um rapaz, aqui alguém surdo e mudo, surdo gago aqui na situação. E também há uma alusão à promessa messiânica. Preste atenção aqui. Existia uma promessa relacionada ao Messias. Isaías 35, 5 e 6. A língua do mudo cantará de alegria. Quando isso ia acontecer? Na época messiânica. Quem é o Messias? Quem é o Cristo? Jesus. Se Jesus é o Cristo, ele deve começar a cumprir a agenda do Cristo. E uma das coisas que o Cristo faria era dar voz ao mudo. Olha que coisa fantástica. Essa é uma cena tipicamente messiânica, revelando novamente a identidade de Jesus. Jesus é o Messias, o Cristo. Né? Nesse aspecto, Jesus recapitula a visão de Isaías da era messiânica de salvação, em que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão e os coxos saltarão como o cervo. E estende essa bênção messiânica aos gentios, bem como aos judeus. Versículo 33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. A língua do mudo fala, tá certo? E é interessantíssimo aqui, né? O ouvido do surdo começa a ouvir. Jesus exatamente está fazendo os sinais que o Messias deveria fazer. Por quê? Porque ele é o Messias. Guarde isso, porque na semana que vem nós vamos ver que os fariseus religiosos começam a pedir sinais para Jesus, e Jesus fala, não vou dar. Por que ele não vai dar? Porque os sinais que o Messias faria, ele está fazendo. Ele não tem necessidade nenhuma de dar sinais além daqueles que os profetas profetizaram. Então, Marcos está justamente relatando essas coisas. Lembra que eu estou dizendo? Montando a identidade de Jesus, mostrando, revelando a identidade, a natureza e como ele está ensinando os discípulos para depois continuar a pregação do evangelho do reino de Deus. Versículo 36. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendavam, tanto mais eles o divulgavam. Como não contar? Não conseguia, né, deter ali. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Gente, quem no Antigo Testamento faz tudo muito bem? Tudo que ele faz é bom. Só Deus. Tudo que ele faz bem. Ele faz bom. E a multidão começa, olha, eles ficam admirados e falam isso. Tudo que ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem.
Faz até aquilo que só o Messias faria. Quem é este, então? Percebe? Marcos está, então, mostrando, revelando essa identidade de Jesus, construindo isso. E a identidade de Jesus está sendo esclarecida. E ela vai ser esclarecida até o final do Evangelho de Marcos, assim como nos outros evangelhos, com uma perspectiva, uma ótica diferente, principalmente o Evangelho de João. Mas essa identidade está sendo construída e nós, cristãos, precisamos entender claramente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E entender o discipulado dele na nossa vida para podermos representá-lo bem, representar bem a mensagem, a identidade, a missão e a obra de Cristo às pessoas, aos gentios, às nações que ainda não o conhecem. É exatamente isso que está acontecendo. Para encerrar aqui, como só destacando o que eu já disse. Como Deus, no Antigo Testamento, Jesus faz tudo muito bem. A última parte, a cura do surdo e mudo, é uma alusão, como a gente já disse, a Isaías 35, 5 e 6. Os milagres enviados por Deus iam prenunciar o escatom. Escatom é um tempo escatológico, tempo do cumprimento dos finais dos tempos. Nós temos aqui uma inauguração do reino de Deus. E aí, não vou entrar, talvez um dia eu grave um vídeo só falando sobre isso, sobre esse princípio do já e ainda não. O reino de Deus já foi iniciado, ele está em nós, mas ele ainda não está consumado e plenificado, estabelecido de forma plena. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, onde o reino de Deus tomará todas as dimensões da criação, não somente o interior e o coração das pessoas. Tá? Isso aí nós vamos ver. Então, esses milagres de Jesus é um prenúncio do reino eterno de Deus, é uma antecipação do reino eterno que virá prometido, porque ele virá, e lá nesse momento eterno, escatológico, ali não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade, não haverá mais tristeza, não haverá mais maldições, não haverá mais injustiças. Este é o reino de Deus que tanto nós esperamos e clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá certo? Espero ter ajudado você ali ler e entender o texto. Semana que vem a gente retoma a partir do capítulo 8. Tá ok? Deus abençoe vocês, uma boa noite aí, até quinta que vem.